Vamos abrir a palavra de Deus em João 4, versos 19 a 30, para a meditação desta manhã. Como os irmãos podem ver aqui em nosso slide, uma igreja missional, uma igreja adoradora. Esse é o tema deste mês de janeiro. Então, temos pregado aí manhã e noite sobre esse tema geral, sobre adoração. E todos nós, independente de ser músicos ou não, né, somos adoradores. A música faz parte da adoração, mas a adoração é muito mais do que música, né? Mas eu sei que o pessoal da música tem estado animado com esse tema, né? Eles ficam com os olhos brilhando, têm estado felizes por estarmos juntos, falando sobre a adoração, sobre o culto ao Senhor. E hoje vamos compartilhar o tema Adorando em Espírito e em Verdade, baseado em João 4, versos 19 a 30. Então, os irmãos podem acompanhar em silêncio a palavra de Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou o que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilhavam-se do que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Meus irmãos, nós sabemos que nem todo culto, nem todo ato de adoração realmente agradam a Deus. Se você ler o primeiro capítulo de Isaías, especialmente, você fica assim assustado, né? Com o que Deus fala sobre o culto judaico. Se você lê as cartas do Apocalipse ali, para algumas daquelas igrejas, Deus usa, tanto em Isaías quanto em Apocalipse, uma expressão forte: eu estou com vontade de vomitar quando vocês se aparecem diante de mim oferecendo culto a mim. Não está dando para tolerar essa solenidade associada ao pecado. E Deus confronta mesmo, né? E a gente sabe que em todo tempo vai acontecer isso, mais ou menos em alguns lugares. Hoje também a gente tem visto muito culto onde os atos de adoração não glorificam a Cristo e nem proclamam de fato o seu nome, conforme a Bíblia ensina. E dentre as muitas razões que levam Deus a rejeitar o culto, né, poderíamos ficar aqui dias falando sobre isso, esse texto aponta uma razão essencial: o fato do culto não ser em espírito e em verdade. Então, se essa é uma razão tão essencial, é preciso que a gente entenda o que é essa adoração em espírito e em verdade. Porque a nossa adoração individual ou coletivamente, para que ela seja aceita por Deus, para que ela toque o coração dos perdidos, para que ela anuncie Cristo, é necessário de fato que adoremos em espírito e em verdade. Então nós vamos considerar um pouco sobre isso, né? Não vamos falar, obviamente, tudo que significa adoração em espírito e em verdade, mas esperamos trazer pelo menos aquilo que está no texto e aquilo que Deus quer hoje nos lembrar sobre o que é uma adoração em espírito e em verdade, para que você e nós possamos adorar a Deus assim, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero considerar com os irmãos que adorar em espírito e em verdade é adorar sem disputa, vaidade, orgulho, e na verdade, sem qualquer pecado não confessado, qualquer pecado não reconhecido ou arrependido. Mas nesse texto isso está muito presente, a gente vai ver já já por quê. Nós vimos aqui logo no início, né, que a mulher, ela
muda um pouco o assunto, né? No contexto anterior, nós sabemos que Jesus ele chega para encontrar com aquela mulher, ele chega chegando, né? Ele já chega, bom dia, boa tarde, já pede água, ele não está muito preocupado com os protocolos e preconceitos daquela água, né? Tanto ele pede água, quanto ele oferece a água da vida, né? E ele logo chega confrontando aquela mulher, ele detalha, né? Se fosse hoje, nessa sociedade onde as pessoas acham absurdo que as pessoas falem da sua vida, Jesus fala da vida daquela mulher, de coisas muito íntimas, que nenhum de nós gostaríamos que ninguém chegasse apontando o dedo e falando, mesmo que fosse verdade, né? E Jesus então chegando, assusta aquela mulher de certa forma. Então essa mulher, entendendo que Jesus era profeta, essa mulher leva a conversa para assuntos religiosos. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Não tem um problema tratar de assuntos religiosos, principalmente com Jesus, mas o problema é a atitude da mulher, porque ela poderia falar de muitas coisas, mas ela toca em assuntos conflitantes, divergentes, que era motivo de antipatia, briga e disputa milenar entre os judeus e os samaritanos. Gente, a coisa mais fácil é a gente ser belicoso, né? Briguento. Você conhece alguém assim? Você não consegue conversar com ele sem ter uma discussão, sem a coisa esquentar, né? Ou, outra perguntinha, você é assim? Você não consegue conversar com outra pessoa evangélica ou de qualquer outra religião sem partir para o ataque? Gosta, né, da discussão? No caso dos samaritanos, a disputa era uma disputa também exegética, né, hermenêutica, sobre o texto de Deuteronômio 12, verso 5, que diz assim: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Essa é uma palavra que Moisés traz, orientando o povo. Quando vocês chegarem lá, vocês vão procurar um lugar, Deus vai mostrar o lugar. E é lá que vocês vão centralizar a adoração. Mas os samaritanos tinham muitos argumentos, não todos sustentáveis, é verdade, mas eles estavam convictos de que o lugar era o Monte Gerizim, que Deus, né, havia mostrado. Para começar, os samaritanos, eles tem uma pequena letra, né, lá do hebraico, que se você modificá-la um pouquinho, ela vira outra, e aí, em vez de infinitivo, você tem passado. Então, eles dizem o seguinte: na verdade, o que está escrito em Deuteronômio 12:5 é o seguinte: mas buscareis o lugar que o Senhor Deus escolheu, não o Senhor Deus escolher. E eles estavam certos que Deus já tinha escolhido este lugar, olhando para trás. Porque Gerizim era ao lado de Siquém, e Siquém foi o lugar onde Deus se revelou a Abraão, onde ele ofereceu o primeiro altar, primeiro culto a Deus, foi ali. Então, já que o nosso pai Abraão levantou o primeiro altar ali, então é ali que é o lugar. Deus já escolheu, Deus já bateu o martelo e vão para frente. Eles chegaram, irmãos, a modificar um dos mandamentos, acrescentando um outro mandamento, para dizer que o local era Gerizim. E eles tinham alguns fatos verdadeiros. Lembra quando o povo de Israel chega na terra Canaã, que Deus coloca o povo para anunciar bênção e maldição? De fato, isso acontece no Monte Gerizim. No Monte Gerizim, lá foi o lugar onde o povo pronunciou as bênçãos de Deus sobre Israel. E realmente, nos 5 livros da lei, não havia nada falando que Jerusalém seria o lugar de adoração. Bom, eu poderia colocar muitos argumentos. E os judeus também tinham os seus. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que essa disputa, não era uma questão exegética, não era uma questão bíblica, era uma questão de pecado, era uma questão de dores, de mágoas, de orgulho, de vaidade, de contendas, de ciúmes, que envolviam os judeus samaritanos há muitos anos. Conforme o próprio João registra no verso 9, os judeus não se davam com os
samaritanos. Havia uma rixa que já durava séculos, desde a divisão do reino. Lembra? Saul, Davi, Salomão, Reino Unido. Ben-Roboão e Jeroboão dividem o reino, Samaria ao norte, Judá, Benjamim, Jerusalém ao sul. Dali nasce uma confusão que nunca foi resolvida, que só foi piorando. E é interessante que diz a história que quando o povo de Israel volta do cativeiro babilônico, muitos judeus e muitos samaritanos quiseram acabar com a divisão, mas não conseguiram. Pelo contrário, a divisão só foi aumentando. E no ano 400 a.C., os samaritanos construíram um templo em Gerizim, para concorrer com o templo de Jerusalém. Então, na verdade, eles levantavam muitos argumentos supostamente exegéticos e bíblicos, mas o que sustentava aquela divisão, aquela confusão, o que fazia o culto de ambos reprovável, era o pecado. Porque, na verdade, eles não se importavam uns com os outros, e nem, de fato, com aquilo que Deus realmente requeria deles para um culto agradável ao Senhor. Os judeus consideravam os samaritanos hereges e cerimonialmente impuros, imundos. Eles entendiam que o culto dos samaritanos era um culto profano porque eles não adoravam como eles e nem com eles. Os judeus se achavam muitíssimo superiores aos samaritanos. Seus corações orgulhosos e vaidosos acreditavam que somente eles eram os verdadeiros adoradores. Irmão querido, se você presunçosamente acha que adorar a Deus de forma apropriada e possível é somente quando as pessoas adoram com você e adoram como você está oferecendo um culto reprovável a Deus. Se você não crê que nesse momento, ali nos outros tempos de outras igrejas evangélicas, Deus está sendo adorado tanto quanto aqui, você está aqui oferecendo um culto em vão. Por achar porque não adoram com você, debaixo do guarda-chuva denominacional ou teológico, o culto do outro não é aceito. Irmãos, a questão aqui é clara, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Todos nós nos apresentamos diante de Deus falhos, mas qualquer que seja o nosso pecado, se a gente o reconhece, como fizemos hoje aqui no culto, logo no início, esse culto em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, se torna aceitável. Mas ele pode ser totalmente organizado, com muitas qualidades, e eu também ter tantas, mas se eu estou com meu coração cheio de vaidade, disputa, seja com o irmão que senta no banco, seja com outra pessoa, esse culto não é em espírito nem em verdade. Deus é o Deus que dá graça aos humildes, porque um coração contrito e quebrantado, ele jamais rejeita. Por causa das divisões e brigas, por exemplo, a gente tem o exemplo da igreja de Corinto. Paulo diz que, justamente por causa dessa atitude de arrogância, de vaidade, de competição que tinha dentro da igreja de Corinto, as suas reuniões não eram para melhor, as suas reuniões eram para pior. Você imagina o que é uma igreja reunir semanalmente, assiduamente, organizadamente, com tudo perfeito, mas se reunir, apesar de tudo, para pior, porque os seus corações estão completamente cheios de mágoa, de dor, de rancor, de ódio, de desprezo ao outro. Agora, voltando à questão de Cristo e a samaritana, uma vez que Jesus era judeu, a maior probabilidade é que Jesus defendesse ferrenhamente a posição judaica tradicional. Mas Jesus não entra nessa disputa, ele não cai nessa armadilha. A resposta de Jesus é totalmente inesperada para aquela mulher. E isso nos leva então à segunda marca de uma adoração em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é adorar sem apegos legalistas e circunstanciais. Disse-lhe a mulher: podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou. Meus irmãos, é claro que há aspectos essenciais do culto bíblico que são inegociáveis, como veremos ainda nessa mensagem até o final. Mas muitas disputas, principalmente entre os cristãos, entre os evangélicos, entre os protestantes, entre as linhas teológicas do nosso meio,
no que diz respeito à adoração, não estão relacionadas às coisas verdadeiramente essenciais, mas sim a questões circunstanciais e legalistas. Quando eu digo adoração legalista, eu estou tentando mostrar para os irmãos que isso é quando nós achamos que o que faz com que o nosso culto seja aceito, agradável a Deus, que eu seja de fato acolhido na presença dEle, são as nossas regras, são os nossos rituais, são as nossas, o nosso comportamento, aquilo que a gente acredita ser o melhor, a melhor liturgia, por exemplo. Então, nós apegamos a certos detalhes, práticas, lugares, ritos, movimentos e hábitos de uma maneira tão exagerada, tão doentia, tão pecaminosa. Eu me lembro que, eu já contei essa experiência aqui, mas acho oportuno contá-la novamente, né? Quando eu fui para minha formatura, na minha pós-graduação no Jumper, eu fui no fim de semana e eu resolvi visitar uma igreja presbiteriana independente ali, perto da Rua da Consolação, pertinho do Mackenzie. É um templo centenário, uma igreja antiquíssima, né? E a igreja estava cheia, lá tem um órgão daqueles de tubos enorme, que é uma coisa assim de quase 100 anos de existência, né? E o culto começou e na minha avaliação humana, aquele culto estava muito devagar. Estava mais, com todo respeito aos católicos, uma missa, e eu já estava meio cochilando, já estava desesperado, querendo ir embora, e eu já estava mesmo para ir embora. Não vou dar conta disso aqui não, vou embora. E naquela iminência de ir embora, e vai, não vai, e veio aquela vozinha lá, né, do meu coração, né, que era a vozinha do Espírito Santo, e fala assim: você vai embora por quê? Porque o culto não está te agradando? Porque a forma desse povo aqui não é a sua forma? Não é o seu jeito? Vem cá, o culto é para você ou para mim? Porque se você adora mais a liturgia, a ponto de não ficar no culto, porque não é a liturgia que você aprecia, então você adora mais a liturgia do que eu. Você é um idólatra. E eu não pude fazer outra coisa senão permanecer e pedir perdão ao Senhor. E adorar o Senhor com aqueles irmãos, mesmo não sendo a liturgia que eu particularmente mais aprecio. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, em relação a qualquer liturgia, qualquer forma de adoração ao Senhor. A adoração plena e perfeita, a gente sabe que na eternidade a hora vem, ainda virá o tempo em que de fato a nossa adoração será sem quaisquer intercorrências. Os profetas do Antigo Testamento já haviam falado sobre toda a terra como habitação do nome e da glória de Deus, o que a gente sabe que se consumará totalmente com a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Mas como o Luiz Alberto falou hoje na manhã, não estava aqui, mas estava online, assisti a aula, né? Foi maravilhosa. Irmãos, a eternidade, a gente não precisa esperar a eternidade para experimentá-la, porque a eternidade é Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, pela fé nós antecipamos um pouquinho do que é essa eternidade. Então podemos adorá-lo em espírito e em verdade, desapegados das coisas que nos prendem, das circunstâncias, porque Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, 2 Coríntios 3:6. Então, se você depende de um certo lugar, de certos objetos, de certos instrumentos musicais, de certas circunstâncias, sem as quais você não consegue adorar, então você está como uma mulher samaritana, preso ao que não é essencial. Quem adora em espírito e em verdade, adora com alegria, independente dos elementos circunstanciais de dia, horário, chuva, sol, bom som, som ruim, data show, multimídia, piano, violão, qualquer outra coisa. O apego legalista exagerado a questões circunstanciais e materiais levam fatalmente à idolatria. Eu adoro o piano, eu adoro a guitarra, eu adoro o pregador tal. Irmão, se eu deixo de vir ao culto, porque eu abro a liturgia e vejo que é o Luiz Alberto que vai conduzir o culto, é melhor nem vir mesmo, porque não vai ser adoração em espírito e verdade. Mas o certo é você vir e falar: eu vou, ou vou porque o Luiz Alberto está lá também. Não devemos, meus irmãos, deixar de adorar o Senhor
por causa dos homens ou das coisas que o cercam, mas devemos adorar o Senhor focados na sua pessoa santa e maravilhosa. A maneira mais objetiva e simples de nos livrar disso, né, dessa situação de idolatria, de circunstâncias, é prestar atenção naquilo que é essencialmente bíblico sobre Deus e a adoração devida a Ele. Essa é a terceira marca da verdadeira adoração em espírito e verdade. Adorar em espírito e verdade é adorar de acordo com as Escrituras. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que esse versículo 22 tem a ver com adorar a Deus de acordo com as Escrituras? Jesus não estava entrando na disputa com a mulher samaritana. Jesus estava chamando a atenção para um erro grave da exegese da teologia samaritana que os levaram a uma terrível ignorância acerca de Deus e dos seus propósitos eternos. Isso tinha a ver com outro texto de Deuteronômio, é no capítulo 34, verso 10, que diz: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Olha, a partir de uma interpretação completamente sem sentido, fora de contexto, os samaritanos não reconheciam o cânon bíblico, a profecia pós-mosaica, que forma a segunda divisão da Bíblia judaica. Os samaritanos, na verdade, só aceitavam o Pentateuco, como a palavra inspirada de Deus. Então, eles rejeitavam tudo que Deus revelou, tudo que Deus continuava falando. Na verdade, eles pegaram a Bíblia, rasgaram no meio a Bíblia que tinha até então, né? E desprezaram, e não conseguiam mais adorar a Deus de acordo com a Escritura. Porque se você rejeita qualquer porção das Escrituras, está incompleto. Um dia desse eu falei isso, vou repetir, porque isso é uma coisa que está me incomodando muito, eu creio que é o Espírito Santo, e eu vou falar de novo, né? Uma pessoa muito querida, falou assim, hoje eu estou só nos Evangelhos, não leio mais o Antigo Testamento, não leio nem as outras cartas, não leio só leio o Evangelho, porque a essência do Evangelho está ali. Eu falei, querido, eu amo os Evangelhos, eu gosto de ler os Evangelhos, maravilha ler os Evangelhos, mas se você exclui o Antigo Testamento, se você exclui Atos e exclui o restante das Escrituras, não faz sentido os Evangelhos. Os Evangelhos se reportam a todo instante. A adoração a Deus, irmãos, não pode estar amarrada a um texto bíblico, mas a toda a Escritura, que é um princípio também que o Luiz lembrou, que hoje na EBD, várias vezes, né? Olha toda a Escritura, nunca olha um texto somente. Mas quando Jesus disse que a salvação vem dos judeus, Jesus lembrou que a promessa do Messias antecede os profetas. Tudo bem, vocês rejeitam então, né, os profetas depois de Moisés, mas eu vou dizer uma coisa para você, muito antes de Moisés, no livro que você acredita, nos livros que você acredita, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, lá já falava algo sobre o que Deus ia fazer em relação ao culto e todos os seus propósitos. E especialmente um texto que eu confesso que eu nunca tinha assim, parado para meditar nele, nessa semana, meditando para hoje, né, eu me encontrei com esse texto lá em Gênesis 49, 10, que diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui já era falando de Jesus, que é da tribo de Judá. Esse é o grande profeta. Ou seja, os samaritanos eram sinceros, meus irmãos, mas estavam sinceramente equivocados. Eles haviam rejeitado a maior parte do Antigo Testamento para sustentar uma interpretação errada. Quando eu rejeito o restante da Bíblia para sustentar uma coisa que eu acredito, eu não vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Convicções fortes, mas equivocadas biblicamente, impedem a adoração em espírito e em verdade, bem como impedem a igreja de ser fato missional e missionária. Quantas pessoas desprezam o culto congregacional ou deixam de evangelizar, citando isoladamente pontos teológicos ou textos bíblicos? Olha o que eu já vi de presbiteriano falando que não vai evangelizar e usando argumentos, por exemplo, falando sobre a predestinação.
E quando quem conhece realmente a doutrina da predestinação, dos propósitos eternos de Deus, não vê na predestinação um empecilho, ao contrário, vê um alento, vê um ânimo, porque é a garantia de que vai dar certo. Porque todos aqueles que o Senhor escolheu virão. Então vocês podem ir para a praia no sábado, com alegria. Pode ir com força, porque Deus tem ali os seus. E aqueles que são seus, não é você, não é nós que vamos convencer, Deus vai convencer. Amém, meus irmãos? Nós vamos lhe manifestar graça, amor, misericórdia, e Deus vai cumprir o que Ele quer, os propósitos eternos dEle. A coisa mais fácil é confundir a vontade de Deus com a nossa vontade, meus irmãos. Então, em relação ao culto, como isso é fácil, nossos desejos, nossas preferências. Não tem pecado você ter desejos e preferências em relação a muitas coisas, mas eles têm que estar subjugados às Escrituras. Eu posso confessá-los, e se não é uma coisa pecaminosa, eu posso até procurar fazer algo dentro daquilo que eu gosto, mas debaixo dos princípios das Escrituras. Quantas vezes isso pode acontecer, irmãos, em todas as áreas da vida, inclusive quanto ao culto? Meus irmãos, a nossa vida, a nossa fé, as nossas decisões não podem estar pautadas em interpretações de apenas algumas passagens das Escrituras, mas devem estar de acordo com toda a Escritura. Somente pela revelação completa das Escrituras podemos conhecer realmente o Pai. Conhecimento esse indispensável para adoração em espírito e em verdade. Isso nos leva ao quarto princípio para que nós possamos ter uma adoração em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é adorar com conhecimento de Deus Pai. Mas vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Jesus revela como adorar a Deus, falando sobre o Pai. Vocês querem saber o que agrada a Deus? É uma adoração em espírito e verdade? Vamos falar sobre o Pai. Aliás, Jesus tinha o hábito de falar de Deus como seu próprio Pai, porque de fato era, e ele gostava de revelar isso, né? Deixava claro que o seu relacionamento com o próprio Deus era de filho e pai. Quando ele repreendeu os vendedores do templo, ele disse o quê? Tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu Pai casa de negócio. Na ressurreição de Lázaro, João registra lá no capítulo 11, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. O Senhor sempre me ouve, mas eu estou aqui em alto e bom som chamando o Senhor de Pai e orando para que eles vejam, para que eles percebam quem nós somos e o que o Senhor quer fazer. No Getsêmani, prestes à sua crucificação, ele orou: agora está angustiada a minha alma, que direi eu? E ele disse o quê? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito é uma pergunta, né? Pai, salve-me desta hora? Depois ele mesmo responde, né? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. E aqui a gente vê o Filho de Deus conversando com o Pai sobre a sua dor, sobre o momento crucial da sua missão. E na oração sacerdotal, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. Leia depois João 17 todo. Só nessa oração, se eu não contei errado, a palavra Pai aparece 6 vezes ao longo da oração. Pai. Daqui a pouco ele fala: Pai, Pai. Quando os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar, ele lhes deu uma oração, um modelo que começa como? Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, não há nada errado em você orar Senhor, Abraão, Isaac, Jacó. Não, Deus tem tantos títulos, pode, fica à vontade. Mas nunca se esqueça que esse poderoso, esse santo de Israel, esse juiz,
Ele é Pai. A igreja primitiva aprendeu a ver Deus como Pai, a se aproximar de Deus como Pai e adorar a Deus como Pai, o que era muito difícil para muitos judeus. Por outro lado, a igreja também foi tentada a viver como os antigos samaritanos e os antigos judeus, com muito medo de Deus, sem intimidade com o Pai. Isso aconteceu especialmente na igreja da Galácia. E aí o Espírito Santo fala por meio de Paulo: gente, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração e o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que não és escravo, porém filho. Nesta manhã, Deus reuniu alguns de seus filhos, amém, meus irmãos? O Pai reuniu seus filhos para falar com eles, para alimentá-los, para corrigi-los, mas é o Pai. E sendo filho também herdeiro de Deus, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a outros deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Então, irmãos, nós somos um povo que não pode voltar aos rudimentos de uma escravidão legalista, mas precisamos nos adentrar a presença de Deus e usufruirmos dele. E preciso lembrar que quando a gente fala da glória de Deus, que tudo é para a glória de Deus, e é verdade, não é só para reconhecer a glória dele, mas é para usufruir da glória dele, porque a glória dele é lugar de cura, de libertação, de santificação. Quanta diferença, quanta liberdade, quanta alegria, quanta espiritualidade adorar a Deus como Pai. Reverência e respeito para com Deus sempre, seja no dia a dia, no culto congregacional. Mas assim, eu vou falar isso com todo carinho, porque eu sei que muitos irmãos já falaram isso comigo, mas não estou falando aqui para o Luiz Alberto, para a Cleide, para o Alain, estou falando para a igreja, então não se sinta ofendido, né? Mas você que já me falou isso, você sabe que é verdade, né? E não tem muito tempo, não. Há um mês atrás, um querido me mandou uma mensagem com muitos questionamentos sobre o culto e sobre a maneira como se vê o culto, sobre roupa, sobre isso e aquilo. E o argumento que ele usou, que é muito comum, que eu ouço isso desde que eu sou presbiteriano, desde 7 anos de idade, né? Não, mas quando você vai no tribunal, quando você vai diante do juiz, você não vai com qualquer roupa, você não vai assim. Esse é um argumento que olha, por favor, não use mais ele comigo, que me tira do sério. Se eu não estiver muito bem no dia cheio do Espírito Santo, é capaz de eu te dar um chute na canela, né? Mas, enfim, aí eu, nessa última vez, eu estava cheio do Espírito Santo, louvado seja Ele. Ele teve misericórdia do irmão e de mim, né? Eu respirei bastante, orei e fui, né, orientando o irmão. Mas o que eu quero colocar é assim: irmãos, prestem atenção, embora Deus de fato seja o juiz de toda a terra, quando Ele reúne o seu povo para o culto, nós não estamos diante de um tribunal. Nós não estamos no tribunal de justiça, de nenhum lugar, nem no regional, nem no STF. Nós estamos na casa do Pai. Nós estamos diante de alguém que nos ama incondicionalmente, que nos conhece nu, pelado, de quanto é jeito. Claro que devemos ter cuidado para não ofender o irmão, para não dar mau testemunho, concordo, beleza. Mas esse argumento não é sustentável dentro das Escrituras, irmãos. A não ser que você queira viver como judeu ou samaritano. Mas eu não sou judeu nem samaritano, eu sou cristão, irmãos. Eu me apresento diante do Pai, como filho, e não diante do juiz, que eu tenho que estar com um terno, gravata, isso ou aquilo, para ser aceito diante dele. Por isso, para isso, é preciso conhecer a Deus como Pai, é preciso se relacionar com a Deus como Pai, porque também não adianta vir com a falsa intimidade, né? Ô, paizinho, mas vive uma vida completamente porca, longe de Deus, não lê a Bíblia, não ora. Não, querido, por favor, vamos buscar a Deus diariamente, todos os dias como Pai, e aqui também.
Normalmente, uma criança não se lança corajosamente e confortavelmente nos braços de um estranho, mas certamente o faz com toda tranquilidade e paz nos braços do seu pai. Mas isso só é possível pela ação soberana e graciosa do Espírito Santo. E isso nos leva à quinta verdade acerca da característica de uma adoração em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é adorar na dependência do Espírito Santo. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, a gente precisa reconhecer que nós não sabemos adorar como convém. Por isso, nós precisamos nos apegar à maravilhosa verdade registrada em Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito, com letra maiúscula, ele semelhantemente, ele nos assiste em nossa fraqueza. Porque a gente não sabe nem orar como convém. Mas o mesmo Espírito Santo, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Irmãos, é um maravilhoso culto cristão, porque um cristão convertido e regenerado, ele, na sua adoração, ele é guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia, é Ele que intercede por nós, é Ele que nos fortalece. Eu sei que às vezes a gente está em casa, a gente nem quer vir para o culto, está desanimado, entristecido, chateado, mas querido, venha! Porque o culto que você vai oferecer a Deus não tem a ver com a sua disposição, com a sua força. Venha na sua fraqueza e o Espírito Santo vai fazer a obra. Mas se você realmente não puder vir, onde você estiver, no seu quarto, na sua casa, no seu carro, no seu sítio, na sua praia, também deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo e adore o Senhor. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo já testifica que você é filho de Deus, você pode adorar o Espírito em verdade. Mas se ainda não é essa testificação, você precisa se render a Cristo, precisa encontrar o Senhor, para que possa chamar Deus de Pai e experimentar essa verdade na sua vida. Não tem como adorar em espírito e em verdade sem a presença do Espírito Santo. E, irmãos, e quanto mais cheio do Espírito Santo, mais alegria, mais espiritualidade, mais verdade em nossa adoração. Quando o Espírito Santo nos guia em nossa adoração, então adoramos em espírito e em verdade. Mas muito cuidado, né? E essa palavra aqui, eu acho que para mim, principalmente para mim, não confunda a direção do Espírito Santo com as suas emoções e imaginações. Eu sou muito emotivo. Deus me fez assim. Mas quando as pessoas são muito emotivas como eu, né, chora por qualquer motivo, a possibilidade de confundir, né, o Espírito Santo com as emoções é muito forte. E eu não posso, mesmo que eu não esteja tão emotivo, mesmo que eu não seja tão sensível, mas se eu tenho o Espírito Santo no meu coração, Ele vai me guiar a uma adoração em espírito e verdade. Mesmo que eu não tenha sentido nada, mas eu estou confiado nele, esse culto vai chegar ao trono da graça de Deus. O Espírito Santo nos guia sempre dentro da palavra de Deus, com ordem, decência, sabedoria e principalmente amor, muito amor. O Espírito Santo nos conduz na adoração para que a mensagem do Evangelho seja proclamada com clareza e poder aos perdidos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo nos ajuda em nossa adoração para que possamos dar glória a Cristo. Olha o que Jesus disse acerca da vinda do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E para que isso aconteça de forma cada vez mais real, profunda, verdadeira e constante,
Deus enviou seu Espírito para habitar em nós e nos transformou em seu templo de adoração. Acaso não sabeis que sois santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E este Santo Espírito nos leva constantemente a Cristo, o qual é indispensável para adoração em espírito e verdade. E esta é a sexta e última característica que eu vou considerar nesta manhã acerca de uma adoração em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é adorar pela mediação de Jesus Cristo. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. É como se a mulher dissesse, Jesus, obrigado pelo papo, isso é muito atencioso, me impressionou. Mas esse papo está ficando muito profundo. Vamos deixar para que quando vier aquele que de fato é o Messias, né? E tal, embora ela já tivesse meio balanceado sobre quem era, né? Mas ela não tinha certeza ainda. Ele vai anunciar. Aí, nem eu, nem o senhor, beleza? Nem eu, nem Alain. Quando o Messias chegar, ele resolve. Era mais ou menos o que a mulher falou, né? E Jesus falou assim, mas ele já chegou. Sou eu. Você quer entender a adoração em espírito e verdade? Você quer se aproximar de Deus? Acabou! Chega de espera! Eu cheguei! Por mais divergência que houvesse entre os judeus e os samaritanos, eles tinham uma coisa em comum. Ambos esperavam o Messias. Lá em Deuteronômio, o livro aceito tanto pelos judeus como pelos samaritanos, havia uma promessa. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, Moisés falando, né? A ele ouvirás. Irmãos, de Moisés a João Batista, vieram muitos profetas, mas nenhum deles era o Messias. Nenhum deles era o ungido, nenhum deles era o filho do Deus vivo, nenhum deles era o príncipe da paz. Em todos os povos, em todas as narrativas políticas e ideológicas, há esperança de algum tipo de Messias, sabia disso? Pode ler, você vai lendo esses livros de política e tal, todos eles esperam um redentor, né? Mas o único Messias que pode resgatar judeus, samaritanos e pessoas de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações para uma nova vida de adoração e para a eternidade é o Senhor Jesus. Seja na eternidade, seja na presente vida, a única razão que nos apresentamos diante do trono de Deus para adorá-lo é o sangue do Cordeiro. Lembra? Aí em Apocalipse, por que razão eles estão diante do trono? Ele fala, porque eles lavaram e alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então eles podem, eles têm liberdade, eles adoram em espírito e em verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Como este versículo precisa ser anunciado, quem sabe do que vem. Gritar bem alto, há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Essa é a mensagem bíblica. Eu nunca me esqueci, né, na minha viagem em Londres, eu estava lá andando num lugar lá, muita gente, uma praça lotada de gente, e tinha um pregador, parecia até que eu estava no Brasil, era um camarada de terno, uma caixinha, e ele gritava com todos os seus pulmões que Jesus Cristo é o único caminho. Eu sei que a igreja na Europa tem, né, muito dela tem decaído, mas ela pode até ser derrubada, mas há gente ali fiel que ainda adora Deus em espírito e verdade pela mediação única de Jesus Cristo. É por isso que precisamos avisar os nossos amigos e parentes idólatras que adoram a Deus e se achegam a Ele com outros mediadores. Abandonem os mediadores, porque assim como só há um Deus, só há um mediador. Irmãos, Jesus é o caminho da adoração, Jesus é o caminho para a adoração verdadeira, Jesus é a vida que exala na adoração em espírito e em verdade. Quanto menos confiança em nós e mais confiança em Cristo, mais adoramos em espírito e em verdade.
Quero convidar o Ministério de Louvor para estar à frente conosco. Enquanto isso, vamos concluir esta palavra, lembrando aí o final do texto que lemos. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhes disse: por que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Os discípulos se admiraram, mas eles não falaram nada, porque já conheciam Cristo o suficiente para saber que Jesus tinha razões legítimas para conversar com aquela mulher. Mas o mais importante aqui é a atitude missional dessa mulher, que ao compreender o que era adoração em espírito e em verdade, ela foi proclamar. Ela não guarda aquele sentimento, aquele conhecimento para ela. Ela conta aos outros o que ela ouviu. Ela conta para todos que ela conhecia alguém com fortes evidências de que era o Messias. Então as pessoas vêm até Jesus, e o resultado é extraordinário, meus irmãos. Diz aí lá no capítulo 4, versos 39 a 42, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles. Ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disse que nós cremos, mas nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Que muitas pessoas conheçam a Cristo por meio do seu testemunho, por meio da sua adoração, por meio do seu culto. É adorando a Deus em espírito e em verdade que nós fazemos um culto agradável a Deus e proclamamos o nome de Jesus. Lembra que lá no finalzinho da carta de Paulo aos Coríntios, quase no final, no capítulo 14, Paulo está falando de culto. E Paulo fala claramente: olha, preste atenção, quando vocês se reúnem para cultuar a Deus, além de focar em Cristo, glorificá-lo, lembre-se dos incrédulos que estão no culto. Lembre-se dos indoutos que estão no culto. Porque o culto que vocês vão prestar a Deus precisa revelar Cristo a essas pessoas. Precisam proclamar o nome do Senhor, precisa ter clareza com o Evangelho. Irmãos, um culto cristão precisa, além de glorificar a Deus, comunicar a mensagem do Evangelho com clareza aos ouvintes, para que as pessoas possam se render a Cristo. Uma igreja missional adora em espírito e em verdade o Deus missionário. Que sejamos essa igreja para a glória de Cristo. Amém, meus irmãos?